Olá, sejam bem-vindos. Eu e Rafael estamos aqui para dizer para você que é um prazer muito grande ter você conosco hoje em nosso culto. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 40, versículo 9, o seguinte: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Nós estamos aqui para te dizer que o nosso Deus está aqui e para chamar a sua atenção para Ele, para que você possa tirar os seus olhos de tudo mais que te rodeia, das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis, aparentemente sem solução, e olhar para Ele. Ele está a te esperar, a te chamar. O Senhor chama pelo teu nome. Por isso nós estamos aqui para erguer a nossa voz, para anunciar que o nosso Deus está aqui. Portanto, abra seu coração, os seus ouvidos para escutar a sua voz e deixar que Ele possa trazer para você aquilo que é o seu plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Os seus olhos estão sobre você. Portanto, que o Senhor Jesus te abençoe e que nesta noite você seja alcançado pelo amor, pela voz do nosso Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe você.
Em João 4,14 nos diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém? Esse é o momento de nós celebrarmos com um louvor que diz: todos que têm sede, os que fracos estão, venham à fonte, imergir o teu coração. Então esse é o momento de você colocar tudo nas mãos do Senhor e passar pela água viva, deixar que essa água viva também passe por você, passe pelo teu coração, limpando tudo aquilo que não vem do Senhor, para que jorre água viva dentro de você. Então, venha conosco celebrar esse Deus que tudo pode e tudo faz. Amém?
Olá, irmãos, boa tarde, graça e paz em Cristo Jesus, como vão todos? Espero que todos estejam bem, amém? Nesse momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, que eu tive que dar uma paradinha, né? Além da parada necessária, né, que o momento exige, né, que nós fiquemos em casa, né, nos resguardando, pois esse momento, né, em que esse vírus está aí no ar, eu digo que ele está no ar porque em realidade para a gente contrair ele é um estalar de dedos, entendeu? Mesmo a gente se precavendo, mesmo a gente usando máscara e o álcool gel, todo esse tipo de segurança não é tão suficiente para que a gente não o contraia, né? Porque os irmãos sabem que até num pacote de supermercado, né, qualquer coisa, qualquer vacilo nosso, a gente pode contrair esse vírus. E eu, por esses dias, contraí esse vírus. Já tenho uns de 15 a 20 dias que eu comecei a sentir os sintomas e imediatamente comecei a me cuidar, né? Comecei a me cuidar, tomar vitamina C, tomar medicamentos e, graças a Deus, hoje estou aqui, né, para falar para os irmãos que eu me curei, né, sendo que tenho que continuar me cuidando, continuar, né, me usando as máscaras, usando álcool gel, assim como todo mundo. Eu tô saindo, na realidade tô saindo do isolamento, né, que eu fiquei 15 dias em isolamento. Comecei com sintomas de gripe, aquela coisinha de leve, e depois fui sentindo que estava piorando. Aí imediatamente eu fui ao posto e lá eles me medicaram, né? Fizeram todos os parâmetros, né? Porque hoje em dia a bola da vez é esse vírus. Se você gripa, se você espirra, se você sente dor de barriga, todos esses sintomas que antes eram ditos como sintomas normais, né, que a gente sentia toda essa coisa e a gente não temia tanto quanto agora. Então, qualquer sintomazinho que a gente tem, é bom que a gente já imediatamente já procure orientação médica, tá bom? E hoje estive, né, lá fiz a consulta e a médica me disse que eu tô bem, né, que eu posso seguir. Porém, me resguardando, né? Continuar me resguardando, me protegendo, assim como todos nós, né? Mas eu posso sair e posso sair de casa, né? Não preciso ficar mais isolada como eu estava isolada, realmente isolada, para não correr risco de contaminar outras pessoas. Mas com uma coisa que me deu muita segurança foi a palavra de Deus, né? As palavras de Deus, eu lembrando de cada conselho, de cada palavra que Jesus fala conosco, né? Dentre muitas, que Ele nos diz que devemos ter bom ânimo, né? Que no mundo teremos aflição, mas que temos que ter bom ânimo. Então, foi me assegurando nisso que eu tive ânimo, né? De enfrentar esse vírus. Sabemos que muita gente anda aterrorizada, né, pela questão das notícias, pela questão das mortes, por tudo deixa com que as pessoas fiquem assim atemorizadas. E uma das coisas que eu procurei não fazer muito foi ficar focada em notícias, né, durante todo o decorrer. Eu segui minha caminhada, segui fazendo as coisas que satisfazem o meu coração, dentre todas, a mais importante para mim, que é o reino de Deus, né? Priorizando o reino de Deus. Sempre que possível eu estava me reencontrando com os irmãos e buscando
proclamar o evangelho, né, da paz. E por fim tive que dar essa parada, mas minha fé seguiu constante, né? Fui me fortalecendo a cada dia mais e mais no Senhor. E é no Senhor que a gente tem que nos assegurar, né, a cada dia. Porque se Ele nos diz que no mundo teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo, então um dos ânimos que eu busquei ter foi me cuidar, né? Cuidar de me medicar direitinho, né? Tomando muita vitamina C, vitamina D, e isso foi me fazendo com que eu me recuperasse. E buscando na palavra, né? O conforto que o Senhor sempre nos dá. Nos assegura que em todos os momentos Ele está conosco, principalmente nos momentos de aflições. Se nós o buscamos, nós sentimos a presença dEle. E foi buscando a presença do Senhor que eu tive serenidade, tive paz, né? E postura, né, diante da situação. Não me desesperei em momento algum. Eu não vou dizer aos irmãos que teve um momento que eu fiquei um pouco, não digo temerosa, né, mas incomodada, né, com a questão da falta de ar, porque a falta de ar é um negócio muito ruim. Eu não sei se os irmãos já sentiram, mas a gente sabe que é muito ruim, né? Mas eu busquei me medicando e aos poucos foi passando, né? Graças a Deus, hoje me sinto bem, né? E justo por isso eu estou aqui para falar com os irmãos, né? Muito contente porque agora eu vou conseguir estar me reencontrando com vocês, né? E aos cultos, que isso estava me fazendo muita falta, né? E enfim, né? Então eu asseguro aos irmãos que não é uma coisa fácil, né? É ruim a gente conviver, né, com esse negócio desse saber que você tem um vírus lá dentro de você e causando danos, né, à sua saúde. É muito ruim, mas que a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter firmeza e muita fé em Deus, né? E sabemos que a nossa vida é do Senhor e que a única pessoa que pode tirar a nossa vida é Ele, no momento que Ele achar oportuno, né? Então, assim eu pensei, então, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o seu querer, a sua vontade, seja feita a sua vontade, Pai. E assim eu segui. E graças a Ele estou aqui hoje, né? Estou bem, graças a Deus. E feliz, né? Poder estar aqui compartilhando com os irmãos. Amém? E dando seguimento, eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra, né? Que o Senhor é a palavra da fé inabalável, né? Que está no Salmo 125, que nos diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo. Amém, irmãos? Então creiamos nessa palavra, que a gente venha estar se fortalecendo cada dia mais e mais, né, na palavra de Deus, nas promessas de Deus e na certeza de que Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas, que devemos ter paz, que devemos descansar no Senhor, porque Ele cuida de nós. Ele cuida assim, poxa, sem palavras para os cuidados que o Senhor tem conosco. Ele nos dá paz, Ele nos dá serenidade, Ele nos dá consciência, né, do que devemos fazer, de como devemos agir diante das circunstâncias. Amém? Então, nisso devemos nos apegar, né?
crer no Senhor. Quando vemos Jesus passar por tantas situações e vendo Ele tão sereno, tão tranquilo, independente das circunstâncias, Jesus estava sempre em paz e contrito no Senhor, porque Ele sabia que o Pai dele estava cuidando dele, estava ao lado dele. E assim nós devemos nos portar, devemos crer que o Senhor está ao nosso lado. Amém? Em todos os momentos, sejam eles momentos bons, momentos ruins, o Senhor está conosco. Amém, irmãos? Então vamos orar, né? Agradecendo esse Senhor tão maravilhoso, esse Pai tão cuidadoso e fiel conosco. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai cuidadoso, graças te damos, ó Senhor Jesus, por todas as coisas, por tudo que tens feito, fez e fará por nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por nos sustentar, Pai, diante das circunstâncias, por nos dar paz, por nos dar serenidade, Deus, e certeza de que o Senhor está conosco, Pai. E é essa certeza, Deus, que nos mantém firme, que nos mantém tranquilos e certos de que não estamos sós, Deus. O Senhor está sempre conosco, sempre, independente do que estejamos passando. Devemos crer, devemos descansar no Senhor e ter a certeza de que o Senhor cumprirá o seu querer em nossas vidas, Pai. Muito obrigada por todas essas coisas. Visita cada irmão nesse momento, Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que eles venham a descansar no Senhor, Deus. E nós venhamos a cada dia ter bom ânimo, né? E não parar, Deus, não parar com a sua obra, seguir te buscando, porque é o Senhor quem nos sustenta, Pai. Sem ti nada somos, nada podemos fazer, Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor, tão somente para te agradecer pela sua presença, Deus, sua presença em nossas vidas. Muito obrigada por ter cuidado de mim. Muito obrigada, Senhor, por se manter ali ao meu lado todo o tempo, me dando paz, serenidade e aquietando meu coração, Senhor. Que esse mesmo consolo e refrigério que o Senhor me deu, o Senhor esteja dando a cada enfermo, a cada pessoa, Deus, que contraiu esse vírus, que o Senhor venha estar dando paz e serenidade, Deus. Muito obrigada, Deus, por cada enfermeira, né, que está na frente, né, dessa situação, os médicos, Pai. Muito obrigada, Deus, pelos cuidados que eu tive, né, que eu fui assim muito bem assistida, Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada enfermeira, Deus, aqui de Morro de São Paulo, a médica, Senhor, a doutora Paula, que o Senhor esteja protegendo, a cobrindo, Deus, e livrando-a, Senhor, de todo mal, Deus, livrando-a de contaminar, livrando-as de contaminar esse vírus, Deus, para que elas venham estar cuidando das pessoas, Deus. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Deus, por essa certeza que o Senhor põe nos nossos corações de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Continua conosco, nos conduzindo, falando aos nossos corações e nos dando ânimo, Deus, nos dando bom ânimo, Pai, para seguir com sua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãos. E assim, vamos seguindo em frente, né? Vamos seguir com a missão que o Senhor colocou em nossas mãos de levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Um abraço para todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 136, que diz assim: Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre.
aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu vou até aí. Eu convido você nesta noite a juntar-nos conosco para adorar e louvar esse Deus vivo que merece toda a honra e toda a glória. Chama a sua família e venha conosco. Amém?
Olá, gente de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nesse momento, você que está aí do outro lado, que está acompanhando a mensagem desse ministério. Que Deus lhe abençoe. Nós estamos hoje dando sequência àquilo que nós começamos semana passada. Hoje será o nosso segundo momento sobre a mensagem da cruz. Teremos ainda mais uns 2 encontros focados nesse tema. E eu queria orar com você que essa palavra, que essa mensagem possa fazer transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um que esteja ouvindo a tua palavra. Que o Senhor esteja visitando cada um que estará recebendo essa ministração, recebendo essa celebração. Que teu Espírito Santo nos visite com teu amor e a tua graça, e com todo o processo, Deus, de exame do coração, em nome de Jesus. Amém. A mensagem da cruz de Cristo, nós queremos pensar hoje e refletir sobre quem entregou Jesus à cruz, quem são os culpados do que aconteceu na cruz do Calvário. Semana passada nós vimos a simbologia da cruz, as implicações, como é que Jesus via, ele viu ao longo do seu ministério o caminho em direção à cruz, como foi a proposta. Se você não assistiu esse vídeo, volte lá, assista. Como foi que os discípulos trouxeram essa mensagem a partir da mensagem de Cristo, como é que essa mensagem ela reflete e se segue em nossas vidas. E hoje eu queria pensar com você quem entregou Jesus na cruz, quem foram os culpados. Numa primeira resposta a gente pode afirmar que as pessoas consideravam ele como um criminoso. A gente poderia considerar que ele foi vítima de mentes doentes, mentes medíocres. A gente poderia pensar que ele foi um mártir que morreu pela sua grandeza. Mas quando a gente vê o pano de fundo, o contexto daquela situação, a gente vê que para os líderes judaicos ele era um alvo de ódio. Jesus se tornou um alvo de ódio, pois diziam que ele era contra a lei, contra as tradições. Para os romanos ouviam dizer que se proclamava um rei dos judeus e desafiava a autoridade de César. Decidiram acabar, simplesmente eliminar Jesus por esse incômodo que ele fazia em relação àquela realidade, que a presença dele provocava dentro daquela realidade. Então se uniu a política e a religião. Houve uma certa casadinha maligna da religião e o Estado para acabar com Cristo. Essa é uma das piores uniões que pode acontecer na face da terra. E essa união, lá em Apocalipse, ela diz que praticamente será uma união que provocará aí o nascimento do anticristo. Ele controlará a política, ele controlará a religião. Essas ferramentas que naquele momento construíam um tribunal. Primeiro um tribunal religioso, que vai julgar a Cristo de forma teológica. Se dizia que ele era blasfemador, né? Ele falava uma blasfêmia. Qual era a blasfêmia de Cristo? Ser filho de Deus. Ele era culpado de ser quem ele era. O segundo tribunal ao qual ele foi julgado foi o tribunal político de Roma, ali com Pilatos. Ele era acusado de sedição, né? Ele era acusado de perturbação da ordem pública, da possibilidade de querer tomar o lugar do rei, de César. Ele era uma ameaça à lei, ele era uma ameaça à ordem. E a maior contradição desse tribunal sobre a terra é de julgar alguém por ser quem ele é, Filho de Deus. Simplesmente ele era o Filho de Deus. A vítima foi presa, segue todo um processo de justiça, acusada
examinada, claramente tinha as testemunhas ali, o juiz deu seu veredito e veio a sentença. Mas o preso, e aí é que está a contradição desse julgamento, o preso não era culpado das acusações, os juízes, todos eles estavam errados, as testemunhas eram falsas e a sentença de morte não era para ele. A sentença de morte não era para ele. E por que é que ele se entregou àquilo? É que surge essa pergunta: por que Deus se entregou em Cristo a toda aquela situação? Esse processo vai responder. Espero que nessa reflexão de hoje a gente possa responder por que é que Deus se entregou àquilo. Então tente nos acompanhar como é que seres humanos ali presentes, decaídos, falíveis, cheios de si, falsos, paixões sombrias, malignas, escondendo por trás de fachadas políticas e religiosas, de emoções violentas e pecaminosas, prontos para explodir. E eis os pecados secretos dos corações que serão revelados na cruz de Cristo. A cruz revelará o processo do caminho de morte na cruz, vai revelando o processo que habita no coração humano. Vamos começar a pensar da frente para trás. Agora vamos começar a pensar a partir de Pilatos e os soldados. Pilatos deu a ordem. Os soldados cumprem a ordem do processo da crucificação. Como era o processo da crucificação? A gente praticamente já está no inconsciente coletivo essa história, mas um filme que retrata bem isso, apesar de ser muito pesado, é aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu recomendo que cada um assista, até para entender aquilo que está sendo dito na mensagem, e nada melhor momento, um momento mais propício do que esse, você rever esse filme. Primeiro o prisioneiro era despido, independente de quem fosse, ele era despido, ele era humilhado publicamente, ele era forçado a deitar-se de costas, já que a cruz, antes de se levantar, estava deitado. Suas mãos eram pregadas, atadas ao braço horizontal da cruz e seus pés ao poste vertical. Então a cruz era erguida, jogada num buraco escavado para ela no chão, então ela se levantava e lá estava o prisioneiro. E aí se providenciava um pino, um assento rudimentar para ele, a fim de receber um pouco do peso do corpo, para que não se rasgasse quando ele se levantasse. Aí ficava crucificado, pendurado, exposto a uma dor física insuportável e intensa. Ficava ao ridículo do povo, ao calor do dia, ao frio da noite, e essa tortura durava dias para quem fosse para a cruz. Para quem fosse maldito, pendurado, aquele que estivesse no madeiro. E o Evangelho nos diz, Mateus, Marcos, Lucas e João, numa palavra: e o crucificaram. E o crucificaram. Os soldados haviam executado seu horrendo dever. E a resposta de Cristo para todos foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, diz Lucas, capítulo 23, 24. Pilatos era culpado. Pilatos foi culpado. Pilatos, no credo cristão histórico, dos séculos e séculos, desde o século I, existe lá que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Aí está um testemunho histórico, que Jesus morreu pela responsabilidade de Pôncio Pilatos. Quem era Pilatos? Quem foi Pilatos? A sua história ela é pública, você pode pesquisar sobre a vida de Pilatos, você vai achar sua resposta, mas resumindo essa história de quem era ele, era um homem simplesmente responsável pelaquela região, mas como ser humano era de loucuras de poder, sanguinário, de temperamento esquentado, violento e cruel, com uma disposição inflexível, obstinado. Seu objetivo principal era manter a lei e a ordem independente de que tipo de força ele fosse usar, para que ele pudesse cumprir
o seu objetivo, ter um controle, e um controle implacável. Mas um dia venha com uma contradição e um encontro na vida de Pilatos terrível. Ele terá que julgar o Filho de Deus. E nesse processo de julgar o Filho de Deus, Pilatos tem uma conclusão no seu coração. Ele está convicto que Jesus é inocente. Jesus é inocente. Lucas capítulo 23, versículo 4, diz assim: Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas: Eu não vejo neste homem nenhum motivo para tal acusação. Eu não vejo neste homem nenhum motivo para acusação. Isso quer dizer que ele é inocente. Aí mesmo, neste capítulo 23 de Lucas, no versículo 14 e 15, devido à insistência dos sacerdotes, então ele ponderou-lhes: entregaste este homem como amotinador do povo, todavia, tendo interrogado na vossa presença, tendo interrogado Jesus, conversado com Jesus, nesse encontro com Jesus, nesse embate com Jesus, com a verdade que era Jesus, ele responde no versículo 14: Nada constatei contra ele dos crimes de que o acusai. Eu não estou achando nada. Olha quem é Pilatos e olha esse encontro que ele está tendo com Cristo. O coração humano se encontrando com Deus e não está achando nenhuma acusação. Nem mesmo, versículo 15, diz que Herodes encontrou falta nele. Nem mesmo Herodes, outra raposa velha, né, que era considerada por Jesus em outros textos, chamava de raposa velha, encontrou alguma falta nele, pois mandou de volta, e não existe nada digno de morte realizado por ele. Simplesmente Jesus é inocente. Não há nada, nenhuma acusação. Texto de Mateus, capítulo 27, 19, essa percepção que Pilatos tem em relação a Cristo foi confirmada pela própria esposa de Pilatos. Ela teve um sonho durante a noite. E quando ela acordou, em prantos, ela procurou Pilatos e falou o seguinte: olha, não te envolvas com esse justo. Esse é um justo. Porque hoje, em sonhos, eu muito sofri a respeito dele. A esposa de Pilatos sofreu porque em sonhos, e o sonho foi revelado a ela, foi que Cristo é inocente, é um justo. Ela vem confirmar a percepção de Pilatos. E aí Pilatos ele tenta fugir dessa situação, ele corre de um lado para o outro, ele pega Jesus, ele manda para Herodes, Herodes devolve. Aí depois Pilatos, não querendo mandar Jesus à morte, ele castiga Jesus, manda os açoites em relação a Jesus, para ver se isso de alguma forma aplaca a vontade do povo e dos sacerdotes, mas isso não resolve. E aí ele tenta colocar Barrabás, que na realidade tinha durante a Páscoa que escolher alguém, um criminoso, seja lá quem for. E aí colocar para o povo fazer uma escolha. E colocaram Jesus e Barrabás. E perguntou: olha, quem vocês querem? E essa manipulação de Pilatos era para tentar de alguma forma livrar Jesus. Mas o povo gritou: nós queremos a Barrabás. E o que é que faz de Jesus? Crucificam. Lava as mãos então, Pilatos, fugindo da sua responsabilidade. E ele ouve a voz do povo. E a voz do povo é: queremos sangue. Crucificam. Aí está a culpa. A culpa não é de Jesus. Aí está a culpa de um ser humano covarde. Aí está a culpa de
todos os seres humanos covardes e malditos diante de Cristo. Aí está a culpa, e a culpa é ser covarde e ambicioso. Aí está a culpa daquilo que habita no coração humano, procurando saídas, procurando fugas para assumir a responsabilidade madura diante da verdade. Pilatos está delegando a maior decisão de sua vida para outros. A maior decisão da vida de Pilatos, sem compromisso com a verdade, sem compromisso mesmo diante da própria verdade. Por isso que ele pergunta a Jesus o que é a verdade naquele diálogo. E Jesus não tem nada a responder. Porque diante da verdade, ou você simplesmente toma um posicionamento a favor dela, ou simplesmente um posicionamento contrário a ela. E esse é o compromisso da consciência de Pilatos, questionar a verdade porque por ela ele não vive. Desleal, inseguro, perdido diante da verdade. E cadê o valente Pilatos que a gente acabou de contar? Que a história conta. Diante de Jesus, simplesmente, sua consciência se perdeu. Foi ouvir outras vozes. Foi ouvir outras vozes com medo das consequências que poderiam advir sobre ele. Covarde diante da própria realidade, covarde diante de Jesus. Sabia que Jesus era inocente. Ele afirmou isso várias vezes, 3 vezes praticamente ele afirmou isso. E pela justiça ele deveria ser libertado. Não era inocente? Sequer deveria ser chicoteado. Não era inocente? Mas o ser covarde, caído, o ser que é longe de Deus, escolheu as trevas. Porque suas obras, segundo João capítulo 3, 16, 17, 18, 19, porque suas obras eram mais e obras mais não quer vir para a luz, quer ir para as trevas. Por isso que Jesus lá em Mateus 16, versículo 13, ele fala, olha, o que é que o povo diz quem eu sou? Porque cada um tem uma opinião sobre Cristo. Todo mundo pensa, fala, discerne segundo seus próprios pensamentos. Mas conhecer a Cristo tem que ser por uma revelação. E essa revelação foi o que veio a Pedro e que vem a cada um que de forma consciente entende quem é Cristo. E a resposta de Pedro foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas essa revelação não chegou para Pilatos. Porque a sua consciência olhava para Cristo e não queria jamais, não iria crer que ele era quem ele disse que ele era. A consciência dele se afogou na covardia e na aprovação humana e entrega Cristo à morte. Cristo morre dentro de Pilatos e fora de Pilatos, e aí Pilatos lava as mãos. E Cristo é crucificado. Eis um dos elementos que mandou Cristo para a cruz: a covardia humana, a ambição e a vontade de ouvir os outros, mas não a própria consciência diante da verdade. Mas Pilatos somente não é o culpado, tem mais reflexos humanos nessa história. Temos os sacerdotes e temos o povo judeu. Esses líderes judaicos, eles armaram para Pilatos. Eles conheciam Pilatos muito bem, eles comungavam das mesmas maldades, ao mesmo tempo que estavam em conflito. E entregaram Jesus a Pilatos para ser julgado. Acusaram Jesus de ensinos subversivos. Mas Jesus disse uma coisa para Pilatos. Jesus falou algo para Pilatos. João capítulo 19, versículo 11, eu queria que você pudesse ler junto comigo, se você tiver Bíblia, se não tiver, você vai me ouvir. Está lá escrito, Jesus falando para Pilatos, olha, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O processo está sendo conectado e Jesus está avisando o que está acontecendo dentro desse processo. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. E todo o povo, não só os sacerdotes e os líderes religiosos, mas todo o povo estava envolvido. Todo ser humano está ali sendo representado. Atos capítulo 3, versículo 10 e 15,
quero ler esse texto com você. Vamos ler juntos? Atos 3, 12 a 15 diz assim. Pedro, ali depois de Atos 2, que o Espírito Santo desce, ele vem pregando, e dentro de várias pregações, ensino que Pedro fala a respeito de Jesus, uma das coisas que ele diz em Atos 3, versículo 12 a 15, ele diz: ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estás olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, ele glorificou a seu servo Jesus, a quem vos entregastes para ser morto. A quem vos entregaste para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Esse é o dado histórico da história da cruz que Pedro está trazendo. Vocês entregaram para ele ser morto e foi diante de Pilatos, e vocês rejeitaram ele quando Pilatos havia decidido soltá-lo. Todavia vós negaste publicamente o santo e justo e pediste que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Ele é o autor da vida. É o que João fala no capítulo 1, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. É Pilatos, é os soldados, é os sacerdotes, é os fariseus, é os saduceus, são os líderes religiosos, é o povo. O mesmo povo que gritou Hosana, Hosana de forma alegre, bendito aquele que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, uma semana depois, está pedindo sangue do mesmo homem que eles estavam gritando Hosana. Agora estão pedindo sangue, estão dizendo crucifica. Jesus era para aqueles sacerdotes, ele era perturbador do estabelecimento, do status quo ali. Ele era irregular, ele se dizia rabi e não revelava sua autoridade. Suas credenciais não vieram do judaísmo, nem sua autoridade veio do judaísmo, ali presente segundo a aprovação dos líderes religiosos. Seu comportamento era provocante, tinha comunhão com gente má, festejava em vez de jejuar, profanava o sábado fazendo curas, desrespeitava as tradições dos anciões, criticava os fariseus, se colocava acima das escrituras. Em Mateus capítulo 23 e 27 fala, todo capítulo ele praticamente balança os fariseus, mas o versículo 23 e 27 é interessante, que diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro eles estão cheios de ossos, de mortos e toda espécie de imundícia. Aí é o fim, como diz a frase popular, é o fim da picada para os fariseus. Aí é um desafio de desrespeito, de acusações, de falas de Jesus que eles não suportaram mais. Acusações da parte dos fariseus de forma veemente vieram, minavam, porque eles sentiam que Jesus estava minando as autoridades deles. Se dizia Senhor do sábado, Jesus se dizia Deus como seu Pai, e se dizia até mesmo ser igual a Deus. Era blasfêmia para os judeus, mas tudo que Jesus está falando, simplesmente, ele é quem ele diz ser. Ou ele é Deus, ou ele é um louco. Eu deixo isso para o seu coração decidir. Se Jesus ele é quem ele diz ser, ou se Jesus é um louco. Esse é o motivo, talvez, dos judeus, dos líderes terem matado a Cristo. Ele tem que morrer, porque era blasfêmia o que ele dizia. Seu ministério, sua mensagem, tudo tem que morrer, tem que acabar, tem que parar. Alguém tem que parar esse homem. Os seus motivos sempre aparentes
E aí quando a gente começa a analisar esses motivos aparentes daqueles homens, parecem motivos políticos, parecem motivos religiosos, ou éticos, ou moralistas, para exigir que Jesus fosse preso, julgado e condenado. Jesus para eles era um culpado. Mas se a gente deixar de lado o que é que eles falavam de Jesus e começar a perceber coisas que eram ditas sobre eles, a verdade do coração humano começa a aparecer e a gente começa a perceber o motivo pelo qual Jesus foi entregue à cruz. O motivo pelo qual Jesus foi entregue à cruz pelos sacerdotes, fariseus, saduceus, líderes religiosos, e porque eles incitaram o povo a pedir a crucificação de Cristo, por incrível que pareça, a resposta vem de uma forma maligna de uma revelação, que ela vem da boca do próprio Pilatos. Eu quero ler esse texto com você de Mateus 27:18. Um lobo conhece o outro lobo, um mal conhece outro mal. Um abismo, de alguma forma, não apenas chama um outro abismo, como um abismo ele conhece outro abismo. E Pilatos ele vai fazer ele tem uma percepção clara dos elementos do coração daqueles religiosos. Assim como eles conheciam Pilatos, o mal todo se conhece. O mal no coração humano, todo ele se conecta, todo ele é conhecido, seja de que lado for. E aí Pilatos vai dizer uma coisa, eu quero ler essa coisa com você. Mateus 27, vou ler a partir do versículo 17 e 18. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: quem desejasse que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Por quê? Porque Pilatos tinha conhecimento de que haviam entregado por inveja. Entregaram Jesus por inveja. E é isso que habita no coração humano: inveja. Em Marcos capítulo 15, 10, vai deixar mais claro isso. Porquanto ele bem sabia, Pilatos, que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado a Jesus. Por inveja. Essa palavrinha é bem conhecida, né? Essa palavrinha que habita nos corações, que é prática de muitos dos corações. Pilatos detectou sobre aquele disfarce religioso, aquele disfarce humano, de desejar o bem de uma nação. Ele detectou a hipocrisia deles. Um vício, um dos pecados capitais do coração humano, a inveja. Por inveja entregaram a Jesus. Por inveja matou o autor da vida. Jesus foi entregue à cruz, não apenas pela covardia, não apenas pela ambição, mas ele foi entregue pela inveja do coração humano. O que é que mora dentro da inveja? A inveja é mau caratismo, inveja é falsidade. O que mora dentro da inveja é desonestidade, é hipocrisia. O que anda junto e o que fabrica a inveja é a vaidade, é o orgulho. Vaidosos aqueles homens eram de sua raça, vaidosos de sua nação, de sua tradição, de sua religiosidade, de sua história, da honra do povo de Israel, um povo escolhido de Deus. Seu papel de líderes religiosos era isso, tudo isso que eles estavam se sentindo ameaçados por Jesus. Sua autoridade, que foi desafiada ou esvaziada pela ação e pelo Evangelho de Cristo. Era isso que estava por baixo do pano. Era isso que Jesus estava ameaçando. E era isso que Jesus estava apontando quando chamou aqueles corações sepulcros caiados. Ele disse: olha, por fora vocês estão mostrando uma coisa, mas por dentro o que tem é outra coisa. E essa coisa é cheiro de morte. Sepulcro caiado. Caiado porque nos túmulos antigos se caiava, né? Se pintava com cal ali, de alguma forma, talvez para mudar a aparência,
para melhorar ali a fachada, mas por dentro era defunto, era morte, era inveja. Por isso tem que ir para a cruz. Por isso a inveja é o motivo que os leva a entregar Jesus a Pilatos, e Pilatos leva para os soldados matam a Cristo. É isso que habita no coração que entrega Cristo à cruz, que mata a Cristo e que nos leva a ser malditos. E Jesus se torna maldito em nosso lugar. Essa mesma paixão maligna, ela de alguma forma tem trabalhado os nossos corações até hoje. Tudo que você vê hoje no mundo de alguma forma tem a ver com isso, com cobiça, com ambição, com covardia, com inveja, com hipocrisia, com tradições, falsidade, esvaziamento daquilo que é real, de uma verdade que seja real. E Jesus parece que ele interfere nesse processo, e quando ele interfere parece que o ser humano não gosta. Pois quando ele interfere em nossa vida privada, a gente começa, como é que ele está exigindo isso? Porque eu tenho que me colocar nessa expectativa de obediência. Eu não quero viver isso. Para Jesus de se meter na minha vida. Por que Jesus não vai cuidar da própria vida dele? Por que Jesus não vai cuidar dos seus próprios negócios? Por que ele não nos deixa em paz? Por que Jesus não nos deixa em paz? Porque nós não estamos em paz. Porque paz só pode vir de Jesus. E o negócio de Jesus não é outro negócio. O negócio de Jesus, os negócios de Jesus é o ser humano. Porque Deus amou o mundo, a sua criação, e entre essa criação, o principal dela é o ser humano. Ele jamais nos deixará sozinhos. Ele morreu por nós para nos salvar. Essa é a mensagem da cruz. O coração humano pecador vê Jesus como um rival, vê Jesus como aquele que quer tirar a paz, como aquele que quer destruir. E Deus nos vê com amor. Mateus capítulo 28, 19 e 20, o último versículo, a última frase que Jesus fala para os seus discípulos é: estarei convosco todos os dias, até os confins dos séculos, dos tempos, das eras. Ele estará conosco. Esse é o amor de Deus que não desiste de nós. Esse tipo de coração que a gente está conversando aqui. E como nós começamos nossa mensagem de frente para trás, pensando aqui quem foi que entregou Cristo à cruz, quem são os culpados da cruz de Cristo. A gente não poderia ter pensado em Pilatos, soldados, os sacerdotes, mas a gente não poderia deixar de pensar em Judas. Todo esse processo de entrega de forma visível começou em Judas, o traidor. Isso é tão forte que faz parte da mensagem do próprio Evangelho, quando lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23, Paulo vai dizer o seguinte: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Interessante como Paulo colocou esse ponto de referência antes do pão e do vinho, né? No processo que a gente celebra a ceia, Paulo disse: olha, na noite que ele foi traído. Traição antes da ceia. Traição antes do processo da entrega. É interessante porque esse fato ele faz parte da verdade do Evangelho, revelando esse mal, mais um mal de entrega a Cristo, a cruz, a traição. O sentimento de traição que Judas construiu para si mesmo começa como um sentimento, um processo de decisões, de escolhas, que vai amadurecendo por própria liberdade. É uma liberdade humana daquilo que habita no coração.
Mas esse processo faz com que Judas se tornasse morada de Satanás. No dia que ele traiu Jesus, Judas era um palácio do diabo. João capítulo 13, versículo 25 ao 27, mostra como Satanás entrou em Judas naquele dia. Porque Judas já vinha com um processo de construção dessa casa, desse ambiente maligno. Só faltava aquele que iria habitar de vez no processo. E aí em João 13, 25, 27, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Quem é que vai te trair? E aí respondeu-lhe Jesus: é aquele quem eu der este pão, esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, Jesus deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu do pão, Satanás entrou nele, virou morada de Satanás, mesmo experimentando a ceia. Ouça aí, o que está dito é que depois que ele experimentou da ceia, ou pelo menos do pão, Satanás entrou nele. É incrível, né? Mesmo quando se experimenta do sagrado, as motivações do coração podem se transformar em elementos do diabo. Pode o ser humano se transformar em ferramenta do demônio. Então disse-lhe Jesus: olha, Judas, o que tens para fazer, faz logo. É uma ordem que Jesus está dando. Chegou a hora de Jesus, ele já sabia disso, ele já sabia da sua hora. E quando é chegado a hora de Cristo, quem dá ordem é o próprio Cristo. O que tens para fazer, Judas? Faça logo, adiante, já que você vai me traia logo. Ficou visível, então Judas se levantou e saiu, e os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas Cristo entendeu, porque ele está indo como está escrito. Incrível como o Evangelho ele vai revelando esses processos de traição do coração, né? O Evangelho é luz para aquilo das trevas que habita no coração humano. E Jesus considerou Judas como responsável pelas suas ações. O que tens a fazer, faça logo. Judas rejeitou toda a proposta de apelo, de mudança, de construção de uma vida em Cristo. Judas, na verdade, ele cumpriu o Salmo 41, versículo 9. Diz assim um salmo: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O cinismo de Judas foi, na verdade, uma das suas últimas atitudes de hipocrisia, né? Ele escolheu entregar Jesus. Judas escolheu entregar Jesus, o seu mestre, com um beijo. Um beijo dentro da cultura judaica, um beijo de amizade. Ele simplesmente traiu o seu melhor amigo. Ele destruiu sua amizade. Por isso Jesus afirmou em Marcos 14, 21, ele afirmou: a daquele intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, ai daquele, melhor lhe fora não haver nascido. A traição, a cobiça de Judas, no final, condenou o próprio Judas, a sua sorte. Ele viu o seu crime, Judas viu o seu crime, ele traiu o sangue inocente, esse é seu crime, por 30 moedas. 30 moedas era o valor de um escravo qualquer em Roma, ali em Jerusalém, e por esse valor ele vendeu o Filho de Deus e se suicidou. Esse é o preço da traição. O processo
suicídio da própria alma. Você não está matando o outro, você está matando sua própria alma e virando morada de Satanás. Essa traição e essa cobiça, e por essa traição e por essa cobiça, a nossa geração até hoje entrega a Jesus. 30 moedas de prata, é a ganância que vence, é o amigo que trai, são as ambições deste mundo. Tudo que Jesus disse não, o ser humano diz sim. Tudo que Jesus disse não para Satanás, o coração humano diz sim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Sofrimentos que não vêm de fora, que vêm de dentro mesmo, pelo próprio processo de traição dos valores da vida para buscar valores de morte. E aí em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, versículo 20 e 23, quando Jesus fala: olha, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou as riquezas, ou a Deus, ou a Mamon. E aqui Mamon, no sentido do que Jesus está falando, na cultura judaica, é praticamente por trás do dinheiro há um espírito maligno. E esse elemento se fez concreto na vida de Judas. Por 30 moedas ele traiu a Cristo, por 30 moedas a sua traição fez com que ele virasse morada de Satanás. E assim ele entrega Jesus para ser traído. Esse amor ao dinheiro, esse amor às coisas, essa busca de ganho material, os seres humanos têm descido às profundezas de depravação, de treva, de traição. Juízes pervertem a justiça por suborno. Amós capítulo 2:6, lá no Antigo Testamento, diz que vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esse é o nosso mundo. Os políticos, pastores, não agravando a todos, mas a gente sabe que cada dia está pior. Cristãos com suas transações desonestas, a fim de ganhar mais. Igrejas, que na realidade são empresas comerciais. Esse é o caminho de Judas. O caminho da traição dos valores de Deus, o caminho da traição. E dependendo do que me derem é a proposta, eu entrego você. É isso que se vive no coração. É impossível servir a Deus e a essas coisas. Judas escolheu o dinheiro. Muitos outros têm feito o mesmo. E Jesus é traído. E Jesus é entregue aos sacerdotes. Quem entrega a Pilatos, quem entrega aos soldados e é morto na cruz. Aquele que é inocente se tornou maldito para curar os traidores, para aqueles que creem. Entender o que foi que o coração humano fez nesse processo. Mas quando a gente segue a parte de Judas, a gente começa a chegar no nosso tempo, na nossa realidade, e a gente começa a perceber que eles somos nós. Pilatos, Caifás e Judas. As suas conexões, a sua associação com soldados, sacerdotes e o povo, são todos, na realidade, a revelação daquilo que habita no coração humano. Tudo isso entregou Jesus à cruz. Em Mateus capítulo 26, versículo 45, Jesus chegou para os discípulos e falou o seguinte: passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormes e não descansais? Eis que a hora é chegada, disse Jesus.
Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Agora o Filho de Deus está sendo entregue pelas traições, pelas cobiças, pela ambição, pela covardia, pelo abandono. Está sendo entregue pela falsidade, pela hipocrisia, pela mentira, pelo orgulho, pela vaidade, pela maldição. Ele está se tornando maldito, assumindo e substituindo o nosso lugar naquela cruz. Aquelas pessoas sabiam o suficiente para serem culpados. Eles sabiam de tudo. Eles sabiam da sua culpa no processo de julgamento a Cristo e sabiam que Cristo era inocente. E sabiam tanto daquela situação que reivindicaram para si responsabilidade total sobre aquilo que iria acontecer com Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 25. Sabe o que foi que eles falaram? E é isso que muitos falam até hoje. Mas não disso, mas vivem. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Só existe duas formas do sangue de Cristo cair sobre nós. Ou nos salvando, quando nós nos arrependemos, nos humilhamos diante dele e falamos: olha, o Senhor tem razão. Ele somos nós também. Essa é a primeira forma. Ou a segunda forma é de condenação. Porque o sangue de Cristo é quem nos julga. Todos aqueles que creem são salvos. João 3,16. E aqueles que não creem já estão condenados, porque chamou sobre si o sangue de Cristo. Ele é inocente, era inocente. O pecado deles é o nosso pecado. Entregando Jesus a se tornar maldito, substituindo por nós os malditos, o inocente por todos os culpados, o justo pelos injustos. Nós mesmos somos culpados. Se estivéssemos no lugar deles, teríamos feito exatamente o que eles fizeram. E nós fizemos. Muitos até hoje continuam fazendo, crucificando a Cristo. Pois sempre que nós nos desviamos de Cristo, estamos crucificando para nós mesmos o Filho de Deus. Diz lá em Hebreus 6, versículo 6. Sacrificamos Jesus em nossa ganância, sacrificamos Jesus em nossa traição, como Judas, na nossa inveja, vaidade, como os sacerdotes, na nossa ambição e covardia, como Pilatos. Estavas lá quando crucificaram o meu Senhor, diz aí o cântico, um hino antigo. Nossa resposta é sim. Nós estávamos lá. Todos nós estávamos lá. Não apenas como espectadores. Estávamos lá como participantes culpados, tramando, traindo, pechinchando, barganhando, entregando ele para ser crucificado. Estávamos lá. Pilatos, podemos tentar tirar de nossas mãos e lavar as mãos. A responsabilidade, nós somos responsáveis, pois há sangue em nossas mãos, e antes que possamos começar a ver a cruz de Cristo como algo feito para nós, que nos leva à fé e à adoração, a gente tem que pensar na cruz de Cristo como algo feito por nós, para que a gente se arrependa. Primeiro nós construímos ela, depois nós deveremos ter ido para ela, sofrendo as consequências dos nossos próprios atos, mas Ele assumiu. E o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, pelas suas pisaduras é que somos sarados. Temos de vê-la somente no sentido de que o homem está preparado para aceitar sua culpa. Somente esse ser humano que está preparado para aceitar sua culpa poderá receber o perdão e a reconciliação de Deus.
Somente aquele que confessar os seus pecados, Deus será fiel e justo para perdoar os seus pecados e nos purificar de toda injustiça. E só assim o nosso olhar sobre a cruz ela vai mudando, ela vai criando, gerando uma nova perspectiva para nós, não mais de culpa. Quando eu assumo a culpa, a minha confissão, a minha consciência vai saindo desse estado de culpa. Eu começo a perceber que na cruz não há apenas aquele que morre ou eu que morro junto com ele, mas há o amor de Deus que morreu para me salvar e para me libertar exatamente daquilo que meu coração fabrica. Pois se nós o entregamos para que ele morresse, ele mesmo se entregou por nós. Embora nós fôssemos pecadores, ele se entregou por nós por amor. Ele foi levado à morte pelos pecados humanos, mas ele não morreu como Marte. Pelo contrário, ele foi à cruz de forma espontânea e voluntária, sabendo exatamente por que estava sendo entregue e ele também estava se entregando. Deus se entregou à maldade humana para que no final a maldade morresse e o amor prevalecesse. O mal perdeu. A morte e o mal foi morto na morte de Cristo. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele matou tudo aquilo que está no coração humano, ele matou na cruz do Calvário. Desde o começo do seu ministério público, ele se consagrou a esse destino. João capítulo 10, versículo 11, 17, 18, eu vou ler para você, diz assim: Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. No 17 ele diz: Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego, voluntariamente ele entrega a vida dele em propiciação, em substituição, ele entrega a vida dele para depois retomar. Ele entrega em sacrifício, Cordeiro que tira o pecado do mundo, se entregou, mas depois retomou sua própria vida. Ninguém a tira de mim, ele disse. Ninguém tem poder de tirar a vida de Cristo. Antes eu a entrego de espontânea vontade, diz ele no versículo 18. Eu tenho poder para entregar e poder para retomar. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Eu entrego de livre e espontânea vontade. E eu retomo, porque Ele é Deus. Esse é o cumprimento de Isaías 53. Todo aquele processo do Messias, do ungido, do Cordeiro, que veio tirar o pecado do mundo e sobre ele caiu todo o castigo, toda a maldição, para que tivéssemos paz. E depois que chegou a salvação, depois dessa entrega, a vida voltou para o dono da vida, porque ela nunca sumiu do dono da vida. A morte foi vencida porque Cristo é o autor da vida. E a sua entrega, quando nós olhamos a partir do olhar humano, a sua entrega mostra os culpados. Ele foi morto como culpado pelos culpados. Nós matamos a Cristo. Nós estávamos lá. Mas quando a gente vê isso, entende isso e essa graça, quando a gente entende toda a mensagem da cruz e a gente diz: eu creio nisso e eu me arrependo por isso, eu confesso meus pecados e tudo que há no meu coração entrego na cruz, quando a gente acaba de fazer isso, a gente vê o amor de Deus do outro lado. E só consegue ver o amor de Deus assim. Foi assim que os dois ladrões na cruz se comportaram. Um pedia para ele descer da cruz porque não conseguia ver que ele era o Filho de Deus, mas o outro disse: olha, ele é justo, nenhum mal ele fez. Mas olhe para nós
Nós somos ladrões, estamos aqui por justa causa. Estamos aqui por um castigo merecido. Nós estamos recebendo o que os nossos feitos mereceram. Então ele olha para Jesus, aquele homem, e ele não passou pela igreja, não foi batizado, ele não tomou ceia, ele não fez nada. Mas quando chegou na cruz, a lei dos homens o crucificaram por quem ele era e tudo que ele tinha feito. Mas a graça de Deus o recebeu por aquilo e pela consciência que o resgatou em Cristo. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali houve todo um processo de conversão profunda, de consciência, de comportamento, de sentimento, de emoções, porque aquele homem, ele não apenas olhou para Cristo, ele olhou para Cristo e olhou para si, e olhou para si, e ele viu que era o Filho de Deus ao seu lado. E assim, quando nós olhamos para nós vemos nossa situação diante de Cristo, mas quando vemos de verdade essa situação do coração, aí olhamos e vemos e achamos o amor de Deus. Ele foi entregue para tirar os nossos pecados e ele se entregou por nós. Em Atos 2:23, Pedro diz: olha, este homem que vocês entregaram foi por propósito determinado, um preconhecimento de Deus. Deus já sabia disso, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando na cruz. A morte de Cristo, a entrega de Cristo, teve que haver uma cooperação humana. E se os humanos soubessem o que estavam fazendo, não fariam. Mas fez porque a maldade humana ela sempre segue o seu curso. Mas dentro da maldade humana, o amor de Deus se revelou. E aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Esse é o plano de Deus. Na maldade humana, no coração humano. A cruz revela quem é o ser humano, mas ela também revela o amor de Deus, nos curando daquilo que nós somos dentro de nós. E se você não percebeu quem você é, volte tudo de novo e ouça novamente. Mas se você entendeu essa mensagem, eu queria orar junto com você. Diga assim, nesse momento: Senhor, eu me arrependo de quem eu sou. Eu me arrependo daquilo que vai no meu coração. E diante dessa mensagem, daquilo que foi falado, eu me detectei em muitos desses elementos que foram ditos. Eu quero entregar isso à tua cruz. Me arrependo. Eu quero me arrepender. Tomar consciência e ser lavado pelo teu sangue. Não como condenação, mas sim como purificação na minha vida. Muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado porque Cristo está presente e que nós somos alvo do amor dele. Muito obrigado pela cruz, pela mensagem da cruz, e que essa mensagem seja cravada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que a paz de Cristo esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Crucificai-o. Não! Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado
a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Mulher, eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Maria, Rabone, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eis que eu ouvi. Ó Pai Santo, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.